episódio de Miss Marvel explodiu a cabeça de todo mundo. Aquele papo do Jean, da dimensão da luz, nem é mais tão surpreendente depois do que aconteceu nesse episódio. A Kamala simplesmente viajou no tempo. Porra, eu queria isso também. Que negócio é esse? Kamala é o Kang agora? O que tá acontecendo? Vamos ver isso agora. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Se tem uma coisa que essa série, especialmente esse episódio, estão acertando, é em como retratar a cultura paquistanesa, não é? Se tinha uma parada que me deixava com medo, principalmente depois de ver o filme da Viúva Negra, era de que botariam os homens como machistas, né? Aqueles caras babaca e tal, ou no mínimo como incompetentes, né? Mas na verdade Miss Marvel é uma série muito humana. Soube falar até de machismo da cultura paquistanesa sem transformar os homens em monstros, né? Pô, fala sério, não somos monstros, né? É uma série bem leve. Então, mesmo o homem no avião ou o cara da foto na rua são educados e respeitosos com a Kamala. Bacana isso. Eu tô dizendo isso porque é muito comum em produção de Hollywood, quando vão retratar qualquer país de terceiro mundo, sem ser Estados Unidos, Canadá, Europa e tal, eles já botam os homens pra serem monstros, jogam logo aquele filtro meio amarelado, meio avermelhado, parece que o resto do mundo é uma outra dimensão pra ele, tipo, tudo, as ruas são todas de barro, suja, né? Fica tudo mais violento. E a Miss Marvel deu uma quebrada nesse paradigma, né? Mostrou as ruas do Karachi sem filtro, sem estereótipos, como qualquer outro lugar do mundo, pois é, a gente mora num lugar normal, não é verdade? Como aí em Jacarepaguá, onde você mora, né? Jacarepaguá longe pra caramba. Pô, já morei em Jacarepaguá. Isso é bacana, galera. Fica legal de acompanhar a Miss Marvel, vendo como é o ambiente e a cultura paquistanesa em primeira mão. Ela provando a culinária de lá, que é mais apimentada e tal, né? Porque por mais que a Kamala tenha família paquistanesa, ela é americana. Se ela é americana, nasceu nos Estados Unidos, sua cultura também. Então galera, essa série tá sabendo retratar tudo de uma forma natural, sem ser nada forçado, ponto. É isso que a gente quer, sabe? Quando fica suave, sabe? Quando não é forçação, toma, ai, aí, pra você, não é isso. Eu achei legal também como introduziram o Adaga Vermelha na série. Nas HQs ele é o herói urbano lá do Karachi, né? Mas depois ele se muda para os Estados Unidos e começa a estudar na escola da Kamala. De quebra, o Bruno pega, não flagra ele e a Kamala se beijando, hein? E olha, foi legal na série a cena dela com os outros adolescentes lá na praia, sabe? LOLzinho, violão, ela trocando aqueles olhares com a adaga vermelha. É o terceiro interesse amoroso da Kamala que colocam na série e só tem 4 episódios até agora. Só isso já consegue ver como é que é realmente uma série teen, né? É pegação, rapaz, pô, Não passei por isso não. Putz, pra mim era difícil, rapaz. Não tinha Tinder. Na minha época não tinha Tinder. Mas nenhum problema com isso, tá? Com esse negócio da série. Se você curte série mais infanto-juvenil, assim, beleza, né? Pode até deixar nos comentários aí com qual dos 3 você quer que a Kamala fique no final. Bota aí com quem que é o seu crush. Mas assim, eu gosto mais de séries que eu consiga levar a sério. Tipo, só ver qualquer cena dos clandestinos. Tem como levar a sério qualquer cena desses vilões? Não tem, não dá. Porra, não dá. Os caras fugiram de uma prisão de segurança máxima, batendo um segurança de um jeito besta, né? Forçado demais aquilo. Daí descobrem do nada o esconderijo do cara lá no Karachi. Aparecem do nada, sem nenhuma explicação. Nunca conseguem pegar a Kamala. E são trollados do jeito mais besta possível. O tiozão que era especialista lá, que tava explicando as coisas pra Kamala, morreu. Não teve peso nenhum, porra, galera. O Adaga Vermelho, que era colado com o cara, nem sentiu, não chorou. Nem foi verificar o corpo, nem nada. Pra mim, esse é o principal problema da série. Pra mim, Pedro, você reclama de tudo. Pior quando tem gente que fala que eu reclamo de tudo e tem gente que fala que eu elogio tudo, juro. Você olha nos comentários, quando eu elogio, fala, porra, você gosta de tudo, não dá pra acreditar em você. Aí quando eu reclamo, você reclama de tudo. Já tô até avisando que hoje vai ter gente falando, tá vendo, você reclamando de coisa boba. Não é coisa boba, pra mim não, pra você pode ser, beleza? Como série de família, relacionamentos, né, diálogos, cultura, ela é ótima série, de verdade. Mas quando vai pra parte de super-herói, fica bem fraca, fica pastelão. Roteiro super fraquinho, tem que falar. Daí gera essas desconexões pra mim. Desconexão é isso. Quando você pensa, tô numa série, é isso, sabe? Eu não sei se vocês estão sentindo o mesmo que eu. Talvez você, eu acho que se você tá aqui nesse vídeo até agora, não, você não tá sentindo o mesmo que eu. Você tá assim, Peter, fala logo, Peter, que você tem que falar. Mas tudo bem se você tá gostando, tá? Deixa nos comentários pra eu saber o que você tá achando. Agora eu vou pro ponto que eu realmente queria falar com vocês. A gente tem que parar pra pensar no que são os braceletes da Kamala, porque muita gente tá achando que esses braceletes são os Negabands do Capitão Marvel, os braceletes Kree do Capitão Marvel. E eu entendo a galera pensar isso, sabe? A galera tentar tirar alguma ligação com a zona negativa por causa disso. E eu não duvido que a Marvel possa ter usado algum elemento das histórias do Capitão Marvel para adaptar pro roteiro
de Miss Marvel. Mas galera, a zona negativa nas histórias do Capitão Marvel só eram usados pra ele trocar de lugar com o Rick Jones. Quando ele batia os braceletes, eles trocavam de lugar, né? Só que isso também acontece com o bracelete do Quasar, mas sem a parte da zona negativa. Atualmente mesmo ele tá tendo que trocar de lugar o tempo todo com a versão feminina dele. A diferença é que o Quasar vai pro universo Quantum porque ele usa as Quantum Bands, os braceletes quânticos, né? Que é um artefato considerado lendário na mitologia Kree. Então tem uma ligação com os Kree também igual os Negabands do Capitão Marvel. Tô dizendo que não é porque o bracelete estava num braço azul na série que esse é o mesmo bracelete do Capitão Marvel das HQs. Aquele braço azul pode indicar que o dono do bracelete era um Jin puro. Igual eu expliquei na análise do terceiro episódio. Mas também pode indicar um Kree. Krees também são azuis, não é verdade? Ou um Avatar. Não, isso eu tô brincando. Mas o ponto é que, apesar dos braceletes do Capitão Marvel terem sido criados através de magia e tecnologia Kree, os braceletes quânticos do Quasar também têm uma certa ligação com os Krees. E a dimensão quântica que o bracelete do Quasar retira energia é muito mais parecida com a tal dimensão Nur, né? Que falam lá na série. Muito provavelmente essa dimensão Nur é a dimensão quântica, a dimensão da onde vem toda a energia e luz do universo. Isso também faria muito sentido com o que eu falei da Capitã Marvel e da Mônica Rambeau. Provavelmente também estarem tirando energia da dimensão Nur com os poderes dela, já que são poderes baseados em luz. Então, Nur, luz, sabe? Ah, e tem outra coisa, ok? Também é óbvio que o que a Kamala tá fazendo é basicamente o poder do Quasar. Ela cria construtos de luz. Isso é o que o Quasar faz com os braceletes quânticos dele. Igual Lanterna Verde, igualzinho. Só que é um contraste bem grande, porque o Quasar nas HQs é mega poderoso. Tá sempre nas tretas espaciais que podem botar um fim no universo, só pra ter noção. Sabe? Ele anda com entidades, são os amiguinhos do Quasar, sabe? Enquanto a Kamala tá aqui, fugindo dos trapalhões, né? Correndo embaixo de mesa pra se esconder do careca lá, tentando dar uma cintada nela. Eu imagino que pra Kamala participar de The Marvels, pô, que vai ser um filme cósmico, ela ganha algum upgrade de poder. Talvez quando abrirem a dimensão nua, né, na série, ou talvez até se ela ficar com os dois braceletes, não sei. Mas, Peter, como é que isso explica a Kamala ter viajado no tempo no final do episódio? Bom, tem 3 coisas a serem analisadas aí, né? Primeiro, que ainda é muito difícil explicar como é que funcionam os poderes da Kamala, que de certa forma a mãe e a avó dela também devem ter herdado, né? A avó dela via o trem também, a mesma coisa. Toda essa história da bisavó dela, né, a Aisha, ter se perdido ali, tá muito confusa, essa história do trem. Esse é o grande mistério da série até agora. E com toda essa gororoba de mistura de poderes e conceitos diferentes dos quadrinhos, que estão jogando inclusive na Miss Marvel do CM, fica realmente difícil saber que caminho a série vai ganhar. A segunda coisa é que tem um elemento histórico e cultural muito importante que a série quer muito mostrar, que é a partição, né? A separação violenta da Índia. Aquela treta com a Inglaterra lá em 47, eu não estava lá. Enfim, isso foi o que deu origem ao Paquistão. Então é um elemento muito importante dos paquistaneses. Agora, sobre como a Kamala foi parar lá em 1947, como ela foi pro passado, bom, eu acredito que tem a ver com a capacidade dos braceletes quânticos de gerarem buracos de minhoca e fendas nos espaços temporais. Que é assim nos quadrinhos. Mas pode ser que na série tenha alguma outra explicação. Eu tenho uma teoria na cabeça. Lógico, não vai ser onde que eu vou ter, né? Vê lá, hein? A minha teoria é que a tal trilha de estrelas que a avó da Kamala vinha falando, né? No final das contas vai ter sido a própria Kamala que fez. Ela vai ver a avó perdida quando criança e vai fazer a tal trilha pra ela com aqueles construtos de luz. É um ciclo, um paradoxo. Eu imagino que a Kamala não esteja 100% no passado. Não parece que as outras pessoas no ambiente estão vendo ela. Ninguém olhou pra ela e notou aquelas roupas estranhas que ela usa no futuro. Deve ser tipo aquelas cenas de filme que a pessoa tá vendo o passado, mas não consegue interagir, sabe? Pô, quer mexer, não consegue. Só assiste pra ver o que aconteceu, entendeu? Enfim, toda a verdade a gente vai descobrir no próximo episódio. Se for seguir a lógica de praticamente todas as séries do Disney Plus, vai ser assim. Tudo penúltimo episódio, geralmente o 5º. É o episódio de revelação, né? É quando contam tudo que tá acontecendo, revelam todos os mistérios e só deixam o último episódio pra ser um grand final, né? De porrada, né? Explosão. É aquela coisa grande toda. Pode ver, esse é o padrão do Disney Plus. Vê se eu tô errado, me diz aí. Tenta lembrar algo assim. Praticamente todas as séries têm essa estrutura. Mas fala para mim, você tá ansioso para ter todas as respostas do que tá rolando em Miss Marvel? É uma série magnífica, majestosa, a melhor série de todos os tempos. O que você acha? Acho que eu exagerei nessa, mas comenta aí. Não fica com raiva minha, rapaz. Cada um tem uma opinião. Vê lá, hein? Deixa nos comentários a sua opinião, mas se solta. Seja você, meu. Deixa nos comentários, comentem. E toca aqui e se inscreve. Não importa, estou trazendo para vocês tudo que tem nos quadrinhos.
baseado nos quadrinhos, a gente consegue fazer um monte de previsão, mas maneiro demais, né? Poder estar fazendo isso com vocês é bom demais. Mas pra isso tem que estar inscrito com o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!